Laísa, eu acho que ao invés de falarmos de horas de sono, seria mais interessante se falássemos ciclos. Quantos ciclos uma pessoa deveria ter para poder ter uma boa qualidade de sono? Tá, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a estrutura do nosso sono e Sim, depois eu falo um pouquinho de quantos ciclos, né? perfeito. Então, o nosso sono ele é dividido em duas grandes fases, né? O sono não REM e o sono REM, que eu tinha falado dos movimentos rápidos dos olhos. O sono não REM, ele é dividido em 3 estágios: N1, N2 e N3. Ninguém precisa saber disso, mas só a título de curiosidade. E aí, basicamente, como é que funciona? Não é sempre assim, mas a gente deita, demora um pouquinho para começar o sono, entra em estágio N1 e vai progredindo de fase até atingir o sono REM. Só que depois que você atinge o sono REM, você volta para trás para uma das fases do sono não REM e assim fica ao longo da noite, né? Então, teoricamente, a gente pede para que tenha 4 ou 5 ciclos completos de sono REM para você se sentir bem e descansado. Então, o que diz pra gente a qualidade do nosso sono é não só a quantidade de horas dormidas, mas também a quantidade de sono REM que a gente consegue, né? Porque é onde acontece tudo aquilo que eu falei, de limpar o cérebro, de fixar a memória. É o sono REM que faz isso com a gente. E se a gente dorme menos horas do que o necessário, a gente não vai conseguir atingir esses 4 ou 5 ciclos de sono REM que a gente precisa, né? E aí, meu amigo, não tem o que fazer. E sono REM, só para deixar claro, é onde acontecem os sonhos. Isso, muito importante, é onde acontecem os sonhos. E aí tem uma coisa muito curiosa, né? Assim, acontece os sonhos e quando a gente olha nas ondas eletroencefalográficas, porque quando a gente faz o exame, a gente bota lá os eletrodos na cabeça do sujeito e a gente consegue saber como é que está funcionando as conduções elétricas lá dentro. O sono REM tem ondas muito semelhantes ao período que a gente está em vigília, acordado, né? Então é bem parecido. E é muito interessante, porque realmente a nossa cabeça está funcionando pra caramba, sonhando muito, criando várias histórias super criativas. E aí o sono REM parece com a vigília. Mas por outro lado, nesse momento de sono REM, não é pra gente ter funcionando quase que nenhuma musculatura. A não ser a do olho, que tá lá fazendo assim, com o olho, e a da respiração, que senão a gente morre. Mas do contrário, é pra estar com atonia muscular do restante do corpo. Legal, Laísa, você acabou de falar das ondas do sono, né? Existe uma maneira de saber como que funciona essas ondas do sono no cérebro das pessoas? Sim, a gente tem no exame, a gente tem um exame específico para sono, né? Ele tem vários tipos, então chama polissonografia, né? Antes de eu continuar a falar o nome do exame que é importante. A polissonografia. Então, na polissonografia, a gente vai avaliar vários parâmetros. Um desses parâmetros é essa avaliação eletroencefalográfica, que vai avaliar essas ondas cerebrais, entre aspas, Sim. né? Mas a polissonografia, ela avalia várias outras coisas. Ela avalia o nosso movimento corporal, né? Durante o período de sono. Ela é capaz de avaliar a nossa saturação de oxigênio durante esse período de sono. Ela avalia também, quando a gente faz por vídeo, se a gente tem algum tipo de movimento anormal, porque tem 2 tipos de avaliação de movimento, né? A gente faz essa avaliação que é direta, de ver a pessoa se movimentando, e aquilo que é uma avaliação de medida meio que de força. Então, por exemplo, tem um monitor que é colocado no mento para a gente poder ver se o paciente está apertando o dente, alguma coisa assim. Então, o exame de polissonografia é um exame que traz muitos dados importantes para a gente, de eficiência e qualidade do sono, dados sobre se essa pessoa desperta e quantas vezes ela desperta ao longo do período de avaliação do exame, se ela tem algum tipo de movimento anormal. E quando eu falo de movimento anormal, a gente tem, por exemplo, muita gente já deve ter ouvido falar daquela síndrome de pernas inquietas. Que diferente do que as pessoas pensam, não é a pessoa que fica batendo a perna quando está parada. É uma doença do sono, que a pessoa tenta se deitar para dormir e tem uma sensação de inquietação nos membros. Pode ser nas pernas ou nos braços. E aí você vê, né, que a pessoa não consegue parar. E aí não dorme.
Então a gente consegue avaliar isso, a gente consegue avaliar, por exemplo, se uma pessoa tem algum transtorno comportamental do sono REM, que é aquela pessoa que ao invés de ficar sem o movimento da musculatura durante o sono REM, ela tem esse movimento, ela acaba vivenciando os sonhos. Né? Isso é muito comum em transtornos orgânicos, paciente demenciando, a gente costuma ver isso. Se tem apneia obstrutiva do sono, né, se não está conseguindo respirar, se tem, de repente, alguma epilepsia, né, alguma apresentação de uma disfunção de condução elétrica no cérebro durante o sono. Então, a gente pode usar a polissonografia com vídeo EEG, por exemplo, até para avaliar epilepsia também. Então, é um exame diagnóstico muito importante e às vezes subestimado e pouco usado, principalmente por psiquiatra, porque não é um exame que a gente pede também com tanta recorrência. Acho que deveria pedir mais. Legal, bom saber disso. E você me fez lembrar também desses smartwatches, né, que muitas pessoas usam, né, para poder verificar alguns parâmetros, frequência cardíaca e também tem a questão do sono. São confiáveis? O que você tem a dizer sobre isso, Laísa? Uma ferramenta, uma das ferramentas que a gente usa, né? Os smartwatches mais confiáveis, porque a gente tem alguns dispositivos que não são de fato smartwatches, né? Assim, então, esses mais chiques um pouco. Eles utilizam um tipo de exame que a gente tem na medicina que chama actigrafia. É só um nome. Mas é um exame que se utiliza de um acelerômetro. Então, basicamente, o que ele vai ver é movimentos do corpo. E aí ajuda a gente a saber se a pessoa estava dormindo, porque quando ela está dormindo, teoricamente, ela está parada, né? Então, sim, serve como um parâmetro indireto, mas se a pessoa tem uma boa percepção do sono, a pergunta, a entrevista, a anamnese que o médico ou o profissional que estiver atendendo faz, às vezes traz mais dado do que o smartwatch, do que ou o actígrafo, que é o exame que a gente usa. A actigrafia é muito indicada para paciente que a gente não consegue coletar esses dados através da entrevista. Então, por exemplo, a gente pode usar num idoso que já está demenciado, e aí a gente vai colocar o actígrafo, que é o que usa o smartwatch, num dos membros, ou na perna mesmo, ou então no braço. Normalmente a gente opta por colocar do lado não dominante, então na mão ou na perna que você não usa para escrever e chutar, respectivamente. Então, o smartwatch é tem uma boa fidelidade, mas a anamnese sempre é imprescindível para nós que somos adultos, que conseguimos conversar e nos comunicar e entender como o nosso sono funciona, né?